pessoa. Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vai se assentando aí no seu lugar, você que ainda está de pé. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, amém? Como é que está sendo o PDI aí? Está sendo tremendo? Aleluia. Deixa eu ver o pessoal que vai me ajudar aqui. Põe para nós lá a primeira foto, por favor. Aleluia. É um tempo de desintoxicação, amém? Deus está nos desintoxicando, porque é assim que Ele faz. Ele precisa limpar para depois encher. Então aos pouquinhos você vai recebendo aí a glória, o peso da glória só vai subindo à medida que você vai se despojando do velho homem, da velha natureza. À medida que nós vamos nos arrependendo, nos limpando a cada dia, a cada ministração no sangue de Jesus, amém? Meu nome é Gladstone de Jesus. Gladstone de Jesus. Já tive esse privilégio de ser de Jesus no sobrenome. Mas não foi tão simples assim para ser de Jesus, não, né? Todos nós temos que dar aquela avacalhada antes, tem que, né? Descobrir o lado ruim das coisas para depois provar o bom que é o Senhor. E a palavra do Senhor é que vai nos desintoxicando aí, como nós estamos vendo na foto ali, ó. A gente aprende tantas bobagens, tantas coisas lá fora, pelas redes sociais, pela internet, que não tem nada a ver com a verdade. A verdade é uma pessoa, amém? E o tanto que você se enche da verdade, você vai se tornando livre. É a verdade que faz o diferencial na nossa vida. Sou casado com a Juliana. Tenho 3 filhos, Gladstone Júnior, Emanuel e Samuel. Sou pastor do ministério aqui há quase 20 anos. Quase 20 anos assim, né, que eu estou no ministério. Tenho uma aliança profunda com o apóstolo, com o ministério Amor e Fé, com o que Deus tem feito, está fazendo e vai fazer nesse lugar, amém? Vocês são muito bem-vindos aqui. São a geração nova. Nós temos um desafio de deixar um legado para essa nova geração. Vocês é que darão continuidade. Se Jesus não voltar daqui a 10, 20, 30 anos aí, 100 anos, vocês é que darão continuidade ao que o Espírito Santo nos deixou, uma visão, uma missão. Então que vocês possam receber de tudo, ter responsabilidade com aquilo que é depositado em vocês. A gente, ao longo desses 20 anos, eu ministro muito nas nossas igrejas e em outras aí demais. E a gente tem uma responsabilidade de deixar algo no espírito das pessoas, né? E aquela pessoa que recebe, ela também tem uma responsabilidade daquilo que ela vai fazer com aquilo que ela recebeu, porque nós vamos ser cobrados por isso também. Conhece a parábola da distribuição dos talentos? O Senhor veio e deu 1, 2 e 5 para cada um dos servos. Deu 1 para um, deu 2 para o outro, deu 5 para o outro. Quem dá é o Senhor, conforme a medida que nós podemos suportar. Então Deus está te preparando para dar uma medida intensa no seu coração. Você vai sair daqui cheio de fogo, cheio de alegria, cheio de revelações de Deus, cheio da palavra. E você tem uma responsabilidade de fazer esses talentos multiplicar. Tem que multiplicar lá fora, que é a nossa missão, fazer discípulos, amém? Fazer discípulos de todas as nações. Com a internet então ficou fácil demais, né? Você pode daqui manter o contato com alguém lá do outro lado do planeta, e sempre enchendo o coração dela com vida eterna, que é a palavra de Deus, amém? E eu sou apaixonado com a palavra de Deus. Sou apaixonado, amo demais. E eu sou um dos maiores pecadores da Amor e Fé. Todas as vezes para mim sai para me ministrar sobre o pecado e as suas consequências. É o que nós vamos ouvir um pouco aqui hoje, amém? Eu tenho autoridade para falar sobre pecado. Eu sou um pecador, um dos grandes pecadores. E graças a Deus, pela graça e pela misericórdia do Senhor, amém? Aleluia. Aleluia. Tem uma ciência que ela trabalha estudando o pecado, a raiz, causas, consequências,
chama-se amartiologia. Amartiologia é um pouco do que nós vamos falar hoje. A palavra amarte vem de erro, de pecado, amartia, do grego. E logia fala de estudo. Então é o estudo do pecado, como que surgiu, causas, consequências e efeitos. Nós vamos falar bastante disso aqui hoje. E eu vou ficar bem na palavra, nós vamos viajar bastante. A minha área é ensino. Então nós vamos aprender muito hoje, viajando aí. E eu gostaria que você participasse comigo, amém? Eu gosto de ensinar, o Senhor nos mandou ir de ensinar. Eu gosto de ensinar. Então sua dúvida pode ser a minha dúvida. Nós podemos aprender juntos. Então participe comigo, amém? Vou deixar as palavras aí para o apóstolo, para os nossos profetas aí da igreja. A minha área é de ensino. Então vamos lá aprender com o Senhor, Abre sua Bíblia comigo em Gênesis. Já vamos direto para a origem. A palavra Gênesis quer dizer origem, o início. Gênesis capítulo 3. Aleluia. Falar um pouquinho sobre a queda do homem. Gênesis 3, vou deixar para você ler depois, você lê o capítulo todo. Aqui acontece a queda do homem. O que é o pecado? Vamos definir o pecado, Pecado é a desobediência a Deus, amém? Isso é o pecado, desobediência a Deus. O pecado ele se desdobra em pecado, transgressão e iniquidade. O pecado atua na nossa alma, deixa sequelas. A iniquidade atua no seu espírito. A iniquidade ela passa a ser uma prática tão constante do pecado e um amor tão grande pelo pecado que a gente prefere o pecado do que deixá-lo, do que abrir mão dele. Aí torna-se uma iniquidade. Ela começa a atuar no seu espírito. É por isso que o homem da iniquidade, como Satanás é chamado, vai se manifestar logo, O homem da iniquidade, porque o pecado nasceu nele. E desde Gênesis, Adão, o primeiro homem, ele passa por algumas sequelas, assim dizendo, do pecado. Deus, ele diz a Adão, em Gênesis capítulo 2, para que Adão não tocasse na árvore do conhecimento do bem e do mal, não comesse do fruto dela. E Adão vai e desobedece. Desobedece ele e a sua esposa. Nós conhecemos um pouco da história. Então vem as primeiras consequências nas esferas do pecado. Olha para você ver que interessante. Diz assim em Gênesis capítulo 3, versículo 1: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Versículo 4: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedor do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se. De quê? Esconderam-se da presença. E é algo que nós estamos tanto buscando hoje. A presença, a glória. E Adão teve a oportunidade, estava ali na presença, na glória e fugiu.
Estava fugindo da presença. Nós hoje estamos fazendo um processo inverso, amém? Nós hoje queremos a presença, estamos buscando a presença, por causa do pecado original. Esse pecado fez com que consequências viessem sobre Adão, sobre a sua esposa, sobre a humanidade. Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, as áreas de atuação das consequências. Há pessoas que vivem consequências de pecado que não foram elas que plantaram. Quando nós erramos, nós temos responsabilidades espirituais, responsabilidades coletivas. Coletivas, que você afeta você mesmo em primeiro plano, afetam as pessoas ao seu redor. Se você é um líder da sua posição, você afeta pessoas que estão debaixo do seu governo, da sua cobertura. E nós estamos vivendo tão inconsequentes em relação ao pecado. Que essa palavra possa gerar um pouco de temor ao seu coração. Mais temor, aumentar. Porque é esse temor que vai nos fazer fugir do pecado, amém? Aleluia. Vamos continuar aqui. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Olha uma sequela do pecado que acontece conosco e acontece com a humanidade. Por que a humanidade tem tanto medo de Deus? Por que eles, sabendo que Deus é a bênção, é o abençoador, muitas das vezes nós só corremos para Deus quando as coisas fogem ao nosso contrário, ao invés de querermos estar perto e ficar perto de Deus o tempo inteiro? É um efeito do pecado na vida das pessoas. Além da cegueira, além de outras coisas mais que nós vamos falar aqui. É muito sério, irmãos, a gravidade da atuação do pecado em nós. Por isso Jesus teve que morrer na cruz. Foi simplesmente um plano perfeito de... Não, tem muita coisa ali. Tem muita coisa que nós não vamos saber e nem ter conhecimento ainda nessa terra. Não vamos ter o entendimento. Cabe a nós, por isso, obedecer. Cabe a nós, por isso, ouvir o Espírito Santo e fugir de toda e qualquer aparência do mal. Nós vamos estudando aqui, então, algumas pessoas, algumas consequências, situações que ocorreram vinda do pecado sobre a humanidade. A atuação de Adão, ele tenta fugir da presença de Deus. É possível fugir da presença de Deus? É possível fugir, irmãos? A mente dele não ficou normal mais depois do pecado. Ele queria fugir. Interessante que você vai ver aqui que Adão tentou se esconder de Deus atrás de árvores. Olha para você ver. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, versículo 8, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as Deus é espírito, amém? Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é o ser espiritual que governa todo o universo, que governa tudo. Adão, feito à imagem e semelhança de Deus, criado por Deus, tinha um relacionamento pessoal com Deus, na presença de Deus. E logo após pecar, o medo toma o seu coração. O medo do Pai, o medo da paternidade de Deus. Uma das primeiras coisas que ocorrem conosco quando nós pecamos é o medo, é querer se esconder. Nós às vezes queremos fugir de nossos líderes. Sabe aquele pastor, aquela pessoa, seu líder que paga um preço por você, te apresentou o Senhor,
está cuidando de você, está ali se esforçando. Primeira coisa que você peca é querer fugir da presença dele, porque é uma transferência. Foi uma transferência que acontece desde o começo da humanidade. E o homem nessa sequela, ele quer sempre fugir de Deus. É ou não é, Alex? Encarar o nosso pastor depois nós pecamos é uma luta, não é? Tem que vencer muita coisa, não tem? Tem que vencer o orgulho, tem que vencer o medo. Por quê? Porque faz parte das sequelas que o pecado produz no ser humano. Além de confusões na nossa mente, você perde a noção de quem que é o seu inimigo. Você perde a noção de quem é aquela pessoa que poderia te ajudar até. Porque o papel do seu líder, o papel de um pastor, dos 5 ministérios ali de Efésios, é aperfeiçoamento da igreja. É nos ajudar. É nos ajudar a crescer. E é justamente deles e de Deus que queremos fugir. Adão, então, ele, com a sua mente como a de Deus, antes do pecado, Deus chama Adão, convoca e fala assim: Adão, dê nome a todas as coisas que eu fiz para você. Adão deu nome aos animais, às aves, deu nome a tudo nessa terra. E logo após o pecado, a mente dele fica confusa. Ele começa a ter o seu caráter afetado. Ele começa a ter aquilo que era virtudes de Deus que habitava nele a ser afetadas. Adão foge, se esconde, ouve, ele continua ouvindo a voz de Deus, porque ele ouviu quando Deus se aproximava. Mas quando Deus coloca a primeira pressão nele para descobrir a verdade, ou não para descobrir a verdade, porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente, amém? Deus está presente em todos os lugares, Deus pode todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas. Mas é algo muito forte e interessante. Ele precisa que você reconheça o seu erro. Todas as vezes que Deus chegou para alguém, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Ele sabia. Jesus andando aqui na terra, ele sabia. Mas ele perguntava para ver se aquilo que ia sair da boca da pessoa corresponde a uma dos princípios da restauração, que é o arrependimento, que é o reconhecimento do erro, é o reconhecimento de quem pode mudar a nossa sorte, quem pode mudar a nossa eternidade. E Adão, então, ele fala numa frase justificando a ele, aonde não demonstra arrependimento. Olha aí para você ver comigo. Ou posta aí para mim, por favor, produção. Versículo 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu. Uma clássica demonstração de quem não está arrependido. Ele coloca a culpa em Deus e na mulher. Chama-se transferência de responsabilidade. Quantas vezes nós já fizemos isso? A mulher que você me deu, eu nem pedi. É como você falar assim com Deus: eu estava ali dormindo tranquilo, o Senhor foi lá e pegou uma costela minha e fez isso aí. Eu não pedi, foi a mulher que o Senhor me deu. Quantos de nós, por não entendermos aí o que nós estamos fazendo nessa terra, nós queremos colocar a culpa em Deus? Você está aí, você nasceu onde você não queria, com a cor que você não queria, com o cabelo que você não queria. Não é nada culpa sua. O Senhor me deu, o Senhor me deu essa vida. E quando não colocamos a culpa em outro, foi o Senhor que me deu a mulher. Também é culpa da mulher.
tem culpa de nada. Situação semelhante nós temos ao longo da humanidade, ao longo de homens e mulheres que se relacionaram com Deus, que tomaram atitudes diferentes ao serem confrontados com o pecado. A Bíblia ela é cheia de referenciais para nós. Davi é um referencial de um o quê? Adorador, o que mais? A Bíblia chama Davi de um homem. E ele deixou de pecar? Então já vai entendendo aí, um homem, não é porque é um homem segundo o coração de Deus que ele não peca. Porque Deus chama Davi de um homem segundo o coração de Deus antes de ter colocado ele para reinar. Antes dele estar à frente de um exército, estar à frente de uma nação poderosa, estar à frente do povo de propriedade exclusiva do próprio Deus. Mas a atitude de Davi ao ser confrontada é diferente da de Adão. Quando Davi é confrontado por Natã e Natã coloca o dedo no nariz dele e fala com ele assim: Davi, deixa eu te contar uma história. Davi tinha adulterado com Betseba. Davi tinha armado um plano para o marido de Betseba morrer. Davi então se casa com Betseba e achou que estava tudo bem, que o pecado dele estava escondido. Mas de Deus não tem como fugir. E a nossa mente racional, humana, lógica, quer porque quer enganar a nós mesmos, mostrando que a nossa desculpa vai colar. Para Adão, irmãos, confrontado por Deus, dar essa justificativa, para ele ia colar, não ia não? Para ele ia passar batido, hein? Ninguém dá uma justificativa, ninguém explica nada para não se justificar. Para Adão ia ser justificado. Mas o que nos justifica não são as nossas desculpas, é a nossa atitude em arrependimento. Você não precisa justificar nada para ninguém quando nós erramos. Nós não precisamos. É bobagem. Quem te justifica é o sangue de Jesus. É bobagem querer mostrar para as pessoas. É bobagem querer nos reputar, né? Reputação. Colocar a nossa fama. Bobagem. Quem te justifica é o sangue de Jesus. As pessoas gostando ou não, você vai ser aceita no céu. É Deus que tem que aceitar a sua atitude de arrependimento. Os homens até tentam nos ajudar dessa forma, gerando em nós atitude de arrependimento, trazendo disciplinas, trazendo repreensões. Eles são ferramentas de Deus. São ferramentas de Deus, o ser humano, para nos levar ao arrependimento. Quando o profeta chegou então a Davi e contou para ele a história: Davi, deixa eu te contar uma história. Tinha um homem, lá em 1 Samuel capítulo 12, tinha um homem, Davi, que tinha muitas riquezas, tinha muitas ovelhas. E chegou um viajante na casa desse homem, Davi. E esse homem então, ao invés de matar uma da sua cordeirinha, das suas ovelhas, para servir a esse viajante, esse homem tinha um vizinho ao lado dele que tinha apenas uma cordeirinha. E esse vizinho dele amava tanto essa cordeirinha, Davi. Esse vizinho deitava com essa cordeirinha, comia com a cordeirinha, dava de comer na boca dessa cordeirinha. E esse homem rico, ao invés de matar uma de suas cordeiras para servir o viajante, ele vai lá e rouba a de um homem que só tinha uma e serve para o viajante. O profeta nem acabou de falar, Davi já se levantou do trono: tão certo como vive o Senhor, esse homem tem que morrer. Não é assim que a gente faz? Apontar o pecado dos outros é fácil, né? Aí o profeta fala para ele: Davi, esse homem é você. Deus toma o profeta e fala com ele: eu te dei um reino, eu te dei poder, eu te dei vitória sobre os inimigos, eu te dei quantas mulheres você quisesse do seu reino, Davi. Você era rei, a sociedade era poligâmica. Você poderia ter qualquer uma das virgens do palácio, do seu reinado que você quisesse. No entanto, você foi lá e matou a mulher de Urias. Qual foi a atitude de Davi? Prostrou-se com o rosto em terra na hora e falou:
pequei contra o Senhor. Atitudes nobres. Reconhecer os erros. Ao invés de fazer como Adão, transferir responsabilidade. A nossa alma é especialista nisso, irmãos, em culpar pessoas. A pastora Cláudia ministrando aqui ontem, eu estava acompanhando pela internet em casa, estava estudando. E ela falando que Josué, né, cheio de medos, ele queria se justificar em cima do líder dele, de Moisés. Quantas vezes nós colocamos culpa nas pessoas por não nos assistir, como ela disse aqui, quando as pessoas deixam de nos assistir? As pessoas estão lutando pelos pecados dela. Quem verdadeiramente nos assistiu chama-se Jesus, na cruz do Calvário. Você tem o Senhor, você tem anjos à sua disposição, você tem o Espírito Santo à sua disposição. Não basta não? Vou ter que culpar alguém. Foi aquele meu líder que parou de me visitar, foi o dia que aquele cara falou aquela palavra que eu não gostei. A gente tem sempre que fazer isso, né? Fácil, né? Jogar a culpa em alguém. É a síndrome de Adão. Eu tenho que me justificar em cima de alguém. Eu tenho que me justificar como eu não conhecia, eu não sabia. A gente às vezes fala que não sabe também, né? Eu não sabia. Foi mais forte do que eu. Mais forte do que nós. O pecado é mesmo. Mas não justifica. Porque nós temos Jesus hoje que é muito mais forte do que o pecado. Ele venceu na cruz o pecado. Ele venceu Satanás na cruz. A Bíblia diz que o pecado nos escraviza. Só quem foi escravo sabe o que é a força da escravidão. Quem foi usuário de droga aí sabe o que é a força da escravidão das drogas. O pecado escraviza. E escraviza mesmo. Não adianta. Mas não é para nós nos justificarmos em cima disso que eu estou dizendo para você. O pastor Gladys falou que ele escraviza, eu vou deitar o cabelo, eu sou escravo dele mesmo. Não é isso não. É para você pedir socorro, no nosso socorro bem presente na angústia. É para você meter a cara no pó e no meio de uma oração, no meio de um louvor, o nosso coração se quebrantar falando: Deus, dá não. Converse com a maioria dos pastores aqui, os que têm mais de 5, 10 anos de ministério. Eles vão falar para você que eles não fizeram nada por eles mesmos. Quantas vezes eles queriam desistir? Quantas vezes eles foram para o quarto se quebrantar e chorar aos pés do Senhor? E o Senhor deu a eles mais um ânimo, mais um fôlego de vida, a força necessária para estarem aqui até esse dia. E vai continuar dando até o último dia da sua vida. Porque você não é órfão, você não está sozinho. Você é filho. E nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem principado, nem potestade. Mas ali não fala o pecado. Porque o pecado nos separa sim. O pecado endurece o nosso coração. Pensa comigo aqui, se não seria diferente. Na hora que Deus chegou, Adão, comestes da árvore que eu falei para tu não comer, Adão? E Adão: Senhor, pequei contra ti, me perdoa. Seria diferente ou não? E a inconsequência de Adão tem fruto na humanidade. Até hoje se arrastam as consequências do pecado de Adão. E não joga só para Adão não. Porque os meus e os seus têm ação, têm consequência em nossas famílias, em nossos ministérios, naquilo que Deus sonhou para nós e projetou. Você não é fruto do acaso. Você é fruto de uma palavra de Deus.
Você é fruto de um sonho de Deus. Se tem alguém vivendo algo aqui que está fora da vontade de Deus, a responsabilidade. A responsabilidade é nossa, são de nossas atitudes. Aleluia. Vamos examinar mais algumas vidas de pessoas aqui ao longo do caminho. Quero passar para vocês alguns tipos de pecado, que é a desobediência a Deus. Pode deixar, isso aqui tá. Tem outro. Pode me dar aqui então, por favor. Nós pecamos contra a autoridade de Deus e contra a santidade de Deus. A santidade está ligada aos pecados morais. A autoridade está ligada à insubmissão e à rebeldia, ao resistir à autoridade de Deus. Por isso que tem pecados mais graves que os outros aos olhos de Deus. Você vai ver alguns termos na Bíblia dizendo que Deus abomina certos tipos de situações, certo tipo de atitudes pecaminosas. Deus abomina, é uma palavra mais pesada. Você vai ver que algumas pessoas tiveram consequências mais drásticas sobre o pecado delas. Por que isso? Eu mostro para você. Deixa eu achar aqui, cadê? Num texto onde Deus diz assim: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Deus também faz seleção. Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Nós fazemos uma certa confusão entre a graça e a misericórdia, né? Para nós é tudo a mesma coisa, né? Não. A graça, ela está ligada a um estabelecimento de um tempo. Coloca para mim aí a definição, por favor, de graça e misericórdia. A graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. E a misericórdia é quando Deus não nos dá o castigo que merecemos. Está ali se quiser anotar. A graça é quando Deus nos dá coisas boas que não merecemos. Misericórdia é quando Ele nos poupa de coisas ruins que nós merecemos. Quando Deus disse que Adão, ao pecar, qual seria a consequência do pecado dele? A morte. Romanos 3:23, né? O salário do pecado é a... Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. É 6:23. 3:23 é: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Adão não precisava fugir, não. Ele iria ser destituído da presença de Deus. Como foi? Porque atrás das árvores ou atrás das folhas é legal demais, né? Deus, ele faz paralelos tremendos para nos ensinar, Elinho. Quando Deus, ele viu Jesus andando aqui na terra, ele viu uma figueira. Ele falou assim: aquela figueira tem que ter frutos. Eu vou ali procurar frutos. E quando ele chega na figueira, procura e não acha nada. Aí o próprio Deus, o próprio Jesus, né, libera um juízo sobre aquela figueira, dizendo assim: seca-te, que jamais nascerá fruto de ti. A figueira tinha o quê? Folhas. Adão, quando ele pecou contra Deus, a primeira coisa que ele fez foi esconder a vergonha dele atrás de folhas. Folhas de figueira. Sabe o que isso quer dizer, folhas? As folhas são importantes para proteger o fruto.
Mas o fruto é mais importante do que as folhas. As folhas são aquilo que é visível, que o homem vê, que nós fazemos, roupas bonitas, Bíblia debaixo do braço, camisa de crente, isso tudo é folha. Às vezes as nossas obras, isso tudo é folha. O fruto está aqui, ó. É o seu coração íntegro. É o coração que você deve guardar do começo ao fim da sua caminhada com Deus. Guarda o teu coração, para que não roube a tua coroa. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. É do teu coração que vai sair, do nosso coração que vai sair frutos, sementes, para que outros produzam mais vida. E quando Jesus, então, ele olhou naquela figueira e não tinha frutos, ele amaldiçoou. Semelhante a Adão aqui. Apresentou as folhas dele. Minhas desculpas, minha justificativa. Não posso nem falar que Adão tinha fama não, porque ali não tinha fama não, né? Ali era só ele, Deus ainda, e a esposa. Mas ele se preocupou talvez com uma reputação. Nossas folhas. O Senhor vai vir nos inspecionar e vai procurar fruto em você. João Batista diz assim: apresentei, pois, frutos dignos de arrependimento. Eu me arrependo, Senhor. Abre sua Bíblia comigo em Isaías 59. Por favor. Hoje está todo mundo contando com a graça, né? Com a misericórdia. A misericórdia, Davi foi um homem que entendeu muito bem dela. Ele diz que Deus não nos dá segundo as nossas obras. Graças a Deus por isso. Já pensou se tudo de ruim que você tivesse feito já tivesse vindo sobre você? Todas as orações erradas, as palavras erradas, palavras geram ambientes. Todas as palavras erradas, amaldiçoantes que saíram de nossos lábios, amaldiçoando o nosso ministério, amaldiçoando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, nosso salário, e aí vai. Tudo que temos e o que somos. Aí a misericórdia de Deus entra. É a misericórdia. Não colher a maldade ou o fruto das coisas erradas que fizemos. A graça, esse tempo que vivemos, nem todos morrem. Como Adão não morreu. A graça está desde do início da fundação do mundo até o fim. O povo está lá fora se esbaldando no pecado e não estão morrendo, Gladys. Indiretamente não. Ou melhor dizendo, diretamente não. Indiretamente estão. Estão vivendo os efeitos e daqui a pouco a consequência. Porque todo pecado, o salário dele é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vida eterna é graça. Salvação é graça. Salvação não vem de nós, vem dele. É o presente que não merecíamos. A consequência das nossas ações, atitudes e escolhas é aquilo que nós merecemos. Foi você que fez por onde. Por isso que muitos estão lá fora sobre a graça comum. Deus faz com que a chuva desça sobre justos e injustos, sobre maus e bons. Está lá fora, a chuva, continuando verde, um ar para respirar, graça comum. Mas nas ações e atitudes deles, ou nossas, estamos colhendo o que plantamos. Gálatas 6:7. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. O pecado, irmãos, a atuação dele, ela vai muito mais além do que pensamos. As consequências dele. Citar uns exemplos para vocês de níveis de pecados e contra a santidade e contra a autoridade de Deus, que trouxeram consequências sobre nações,
sobre famílias, sobre pessoas individualmente. O pecado de Acã. Vocês já ouviram falar do pecado de Acã? Acã foi um líder do exército de Josué, um exército vencedor. Acã foi lá e roubou uma capa que era por Deus abominada, porque era dos inimigos, e os inimigos eram uma capa que os inimigos usavam com ouro para o mal, para a idolatria. Quando Deus fala de idolatria na Bíblia, até nos mandamentos, Ele manda queimar tudo. Ele fala assim: não cobiçareis nem a prata e nem o ouro de imagens de esculturas. Porque às vezes para nós, né, você fala assim: eu vou queimar essa escultura aqui, ó, mas eu vou guardar isso aqui, é valioso. Deus fala para você não cobiçar nada, nem o ouro e nem a prata que está sobre as esculturas. Do tanto que Deus abomina, pecado contra a autoridade dele. Está colocando alguém no lugar de Deus, está respeitando a autoridade de Deus, está dando aquela idolatria, seja uma imagem, sejam pessoas, sejam situações ou circunstâncias, acima de Deus. Por isso que Deus fala, Ele abomina a idolatria. Acã, quando ele pecou, ele trouxe juízo em Josué capítulo 9, abre lá. Vamos viajar na Bíblia um pouquinho. Josué. Capítulo 7, irmãos. Diz assim no versículo 1: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabedi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos. Mas quem pecou? E vamos desintoxicar um pouquinho aqui. Falaram para você que hoje nós deveríamos estudar somente o Novo Testamento, né? Porque nós estamos na Nova Aliança, né? O princípio é o mesmo. Deus é imutável, Ele não muda. Como que eu vou servir um Deus do velho e o do novo é diferente? E eu vou mostrar para vocês que não. Eu vou mostrar na palavra. Porque essa onda aí, dessa super graça aí, vai ler Bíblia. Vai ler Bíblia. Vai desintoxicar dessas bobagens. Porque senão você pode estar caminhando para o inferno e a salvação do seu lado. Confiando, idolatrando a super graça. Porque até hoje tem cruz para nós. Tem um caminho para se fazer. É? Então aqui, Acã peca e o juízo vem sobre todos os filhos de Israel, sobre a tribo toda. Consequência do pecado dele, das escolhas dele. E aí, quero mostrar para você mais embaixo aqui. No versículo 13, Deus fala com Josué: Josué, você é o chefe da tribo aí. Você é o chefe do meu povo. Põe todo mundo para se santificar. Josué era o líder. Estava à disposição do exército. Fala assim: olha, vamos nos santificar porque Deus vai fazer alguma coisa poderosa no nosso meio. Porque a mentira, que é um pecado, ela precisa vir à tona.
Deus disse que alguém no nosso meio pecou contra Deus. Então Deus vai fazer juízo. Porque amanhã, diz o Senhor Deus de Israel, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor. Há coisas condenadas no vosso meio. O que é a santificação, irmãos? Que é uma ordem de Deus também no Novo Testamento. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a vossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificar é se separar. Vai para o jejum, vai para o quarto, vai para a oração, vai para o silêncio. Desliga esse WhatsApp, desliga essas redes sociais. Vai para o silêncio. Deus precisa falar com você. O que está errado? E é o tempo de silêncio aqui espiritualmente, é o que vocês vieram fazer aqui nesse lugar. Vocês vieram se santificar. Vocês se separaram do seu tempo, da sua folga, do seu serviço, alguns da família, e vieram para cá. Para ficar por conta de serem lavados pela palavra de Deus. A palavra lava, limpa, santifica. Amém? João 17:17, Jesus diz assim, orando a Deus: santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Santifica-os, ó Deus, na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra que vocês têm ouvido aqui, ainda que você que está aqui pode estar falando assim: nossa, eu estou vendo tantas coisas com as pessoas do meu lado, mas em mim eu ainda não estou vendo nada, eu não estou conseguindo. Pode ficar tranquilo, porque as palavras são espírito. E você é um depósito das coisas celestiais. Deus está depositando dentro de você. No momento certo vai acontecer. Pode ficar tranquilo. Aguenta firme. Aguenta firme. Porque o processo de santificação não é fácil, não. O processo de santificação é isso aqui. Veio um monte de gente aqui colocar o dedo no seu nariz. Fazer como o profeta aqui, Natan. Você pecou, você fez isso. Na Bíblia, na palavra. Porque sem esse processo, sem esse início, você não tem santificação. Você não vai conseguir se arrepender de coisas que você nem sabia que era pecado, mas que você praticava. Então, à medida que nós vamos estudando e o Espírito Santo vai usando as pessoas aqui para falar para você, você vai se identificando. Cabe a você colocar o joelhão no chão, a cara no pó e falar: Senhor, então era isso. O apóstolo brincou aqui sexta-feira, né, falando que... Brincou não, ele falou a verdade. Que eu era um cara perturbado na área financeira. Mas enquanto ele não colocou o dedo no meu nariz e me mandou tomar uma postura, eu não consertei a minha vida. E não a consertaria. Talvez por mim mesmo iria demorar tempo. Até eu descobrir aonde que estava errado. O que estava me impedindo de fluir financeiramente. O nome sujo, mal pagador, cheque até em outro estado, até em outro país. Aí ele falou: Gladys, você não sobe no altar mais enquanto você não consertar o seu nome. Não tem jeito, então eu nunca mais vou subir no altar. Ele me deu uma palavra: começa. Aí eu saí daqui, fui ali no Ceasa, procurei lá a CDL, saiu aquela ficha de preso assim, com o papel higiênico, desenrolando. Eu falei: meu Jesus. Cheguei, trouxe para ele, falei: e aí, velho? Começa. Falei: vou escolher uns para pagar aqui, vou pegar esse mais barato aqui, vou pagar e vamos ver no que dá. Ele falou: você tem até dezembro. Isso era março ou abril de 2004. Você tem até dezembro. E deu uma hora para os líderes todos aqui da Amor e Fé. Foi só eu não, tá? Não era o único pecador não, tinha mais. Ele falou assim: quem não tiver até dezembro não vai ministrar, vai entregar a célula, entrega tudo da igreja, não vão fazer mais nada. Tem coisas que se o seu líder, Deus fala com o líder, não chamar para se santificar, você vai continuar na sua comodidade, no seu comodismo. Tem quantos aí que estão indo para o buraco e continuam do mesmo jeito? E achando que é normal essa vida de derrota, uma vida de escravidão. E enquanto o líder não põe o dedo no nariz, a gente não acorda. Ou enquanto o líder não dá aquela chacoalhada e nos chama: todo mundo vai ter que se santificar. Todo mundo. Jejum para todo mundo. Ai, mas jejum? É, jejum para todo mundo. Oração, leitura da palavra, adoração, louvor, atos proféticos.
Vamos lá, todo mundo. Aí num ato profético sua vida desata. Numa confissão que no mundo espiritual muitas pessoas não manifestam, que é um ambiente criado para prisões do diabo, né? Que o diabo aprisiona as pessoas, criado pelo pecado. O diabo, muitas pessoas não se manifestam por isso. O arrependimento dela é suficiente para no mundo espiritual aquela cadeia ser quebrada. É no arrependimento, irmãos. A porta de entrada do reino é o arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Acã que trouxe juízo para a família, né? Olha só. Versículo 16. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos. E caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Opa, eram quantas tribos? Quantas tribos? Agora só uma só, a culpa estava em cima de uma. 11 tribos ficaram aliviadas. Ufa, não é conosco não. Vamos continuar aqui. Versículo 17. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas, fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabedi. Então, das tribos, diminuiu para a família. Na família caiu sobre um homem, Zabedi. Zabedi era o pai de Acã. Pais, olha o nível de responsabilidade nossas. A paternidade que você exerce. Exerce influência sobre as pessoas que estão debaixo do seu governo. Caiu sobre a tribo de Zabedi. Vamos continuar aqui. Versículo 18. E fazendo chegar a casa, homem por homem, caiu sobre Acã. Versículo 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizestes, não o ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Contou tudo, mas teve misericórdia para ele. Vou continuar lendo. Versículo 20. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os, e tomei-os, e eis que escondi na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Começou com um pecado leve, né? Cobiça. O apóstolo Tiago diz que o pecado nasce aonde? Na cobiça dos nossos corações. Todo pecado nasce no desejo. Eu quero ter, eu quero fazer, eu quero. O eu. Não mais eu, mas Cristo, disse o apóstolo Paulo. Enquanto eu estiver governando você, você está fora da vontade de Deus. Eu faço, eu mando, eu jejuo, eu escolho, eu vou, eu não vou, eu. Não é eu mais, agora é obedecer.
Já não sou mais escravo do medo. Quando a palavra servo na Bíblia é traduzida pelos gregos, é a mesma palavra para escravo. Sou servo de Cristo, eu sou escravo de Cristo. Não tem direito mais não. Abro mão do meu direito nessa terra. Para ganhar o que eu não tinha direito. Está disposto a abrir mão do seu direito? Bem, as pessoas fazem, as pessoas escolhem, as pessoas... Você não é... Você já ouviu sua mãe falar para você que você não é todo mundo? Minha mãe falava isso muito comigo. Eu falei, mãe, todo mundo fala, mas você não é todo mundo, Gladys. Então, sua mãe estava certa, uma profetisa do Senhor. Você não é todo mundo mais. Você é filho. Você é filha. Então você decide se você vai abrir mão daquilo que seria seu por direito nessa terra, como disse o apóstolo Paulo, para ganhar a sublimidade em Cristo Jesus, a plenitude. Olha só o versículo 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e os seus bois, e os seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Arcor. Disse Josué: porque nos conturbastes, o Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedra, que permanece até hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo qual aquele lugar se chama até hoje Vale de Arcor, até o dia de hoje. Deus fica irado com o pecado. E por que nós não morremos? Graça e misericórdia. Mas a ira de Deus só se aplaca com o sacrifício. Aqui sobrou para Acã esposa, filhos, animais, até a tenda da casa dele. Foi um pecado grave, né? Fazemos comparações o tempo inteiro entre Davi e Saul, dois reis que foram levantados não por escolha própria. Davi nunca pediu para ser rei, Saul também não. Quem achou graça em Saul foi o povo. Saul era bonito. Você que ele destaca. Deus foi lá e falou: é isso que vocês querem? Então vai ser. Deus colocou, permitiu que Saul governasse. Saul então começou a achar que agora eu tenho direito, agora eu mando, agora eu posso. Ao eu de novo. É o homem no centro, né? Ele nunca tem culpa, ele nunca... Aí Deus começa a dar algumas determinações para o rei Saul. Saul, governa assim, assim, assim. Saul, vou te entregar o exército em tuas mãos, você não vai precisar nem de lutar. Israel foi vitorioso enquanto ele obedeceu. Mas chega uma hora que Saul quer assumir o governo e fazer escolhas. Fazer escolhas é do homem, irmãos. Mas que o seu coração seja tendenciado pelo Espírito Santo e não pelas trevas mais. Porque para isso nós nascemos de novo, para isso Jesus morreu na cruz, para que uma nova natureza fosse gerada em nós. A natureza adâmica, a natureza do pecado, ela é tendenciosa a nós mesmos sempre, a sairmos sempre bem, a sairmos sempre na frente, a preocupar-nos com a nossa fama, com o que pensamos, com o que construímos, com o que fizemos e fazemos. Enquanto a natureza divina, nós estamos preocupados com Deus. O que Deus está achando? Eu estou agradando a Deus?
Temor fala mais alto da nova natureza do que a nossa satisfação pessoal. E isso vai fazer com que você se mova, que você vença, com que você rompa na sua vida, conduzidos pela perca dos nossos direitos. Tem muita gente vindo para Jesus querendo se encher dos direitos humanos, direitos naturais. Eu quero conquistar, eu quero ser próspero, eu quero. Meu irmão, se eu for pobre e for para o céu, eu já estou no lucro. Eu já recebi o que eu não merecia indo para o céu. Porque se pesasse proporcional às minhas escolhas, 90% delas são erradas. E por que você está vivo, Gladys? Misericórdia, graça de Deus. Misericórdia. Quando Deus se aproxima de Caim, e Caim, tomado em seu coração pela inveja do irmão, que fez algo para Deus, e Deus achou graça em Abel e não em Caim. Deus falou: olha, o que Abel fez foi melhor. Movido ali pela inveja, o semblante dele se cai. Você quer ver uma pessoa que está debaixo do governo do pecado, do ambiente do pecado? Olha para o semblante dela. O semblante dela é pesado. Já viu falar que as pessoas carregam uma nuvem, onde ela chega o ambiente muda, né? Algumas pessoas chegam assim, Deus falou isso com Caim. Caim, por que descaiu o teu semblante? Olha uma ação do pecado. Nós fazemos as coisas para Deus tão bem, cheio de alegria, às vezes no altar, porque aqui tem muita presença de Deus, aleluia. Mas e daqui a pouco? Porque o ambiente da presença de Deus traz alegria. É um dos fatores da glória. Alegria. Igreja que não tem alegria, igreja que não tem comunhão, que não tem amor, não tem presença, não tem glória de Deus. A glória se manifesta na alegria. Quando Salomão fez um templo para Deus, que o pai dele, Davi, não podia fazer, e ele acabou de havia uma alegria tão grande no coração dele e do povo, que ele acabara de construir o templo e fez uma oração longa: Deus, se o teu povo pecar contra ti e vier a este lugar, ouve tu dos céus. Se o céu se fechar sobre a cabeça do teu povo e o povo arrepender, ouve tu dos céus. A Bíblia diz em Crônicas, né? 2 Crônicas capítulo 7, versículo 1. Salomão acabou de orar e a glória de Deus desceu e encheu a casa. Os sacerdotes não podiam ficar ali. A glória expulsou até o sacerdote. Porque quando Deus chega, você não precisa de ninguém mais não. Ele sozinho dá conta. Expulsou até os sacerdotes, representantes de Deus. Não aguentaram ficar na casa. Que a casa é de Deus e Deus não divide a glória dele com ninguém. Ali havia um ambiente de arrependimento, um ambiente de alegria, alegria do povo. Conseguimos, terminamos. Quando nós nos unimos, irmãos, na mesma direção, essa unidade, ela é poderosa em nossas vidas, amém? Aqui a unidade foi quebrada, porque alguém pensou em si mesmo. O egoísmo não estava ali mais para obedecer a Deus, estava aqui Acã agora para se satisfazer. E ele quis se satisfazer com o ouro, com a capa, trouxe juízo pesado sobre si. Semelhantemente, Saul agora começa a pensar nele mesmo. Ele não pensou no povo, ele foi inconsequente. O cara tinha sido colocado para reinar, para ser rei. As decisões dele, ele tinha do lado dele um sacerdote, para consultar o sacerdote, como várias vezes ele fazia e fez. Até que chegou um momento que ele achou que ele dava conta.
Sabe qual que é o maior perigo? Os nossos sacerdotes. Quando a gente acha que a gente já sabe. Aí a dependência, ó, a gente coloca a dependência de lado e acha que já sabe. Eu já sei ensinar, eu já sei que eu vou pregar, eu não preciso ler Bíblia mais, eu não preciso orar. Eu já sei. Caminho para a queda. Quando Saul então achou que já sabia, ele começou a questionar as ordens e as direções de Deus. Não precisa ser bem assim. Eu vou fazer do meu jeito. Não, mas aqui está escrito assim. Não, mas não é bem assim. Eu interpretei de outro jeito. Cuidado com as interpretações desses últimos tempos. Vocês viram sexta-feira o apóstolo falando aqui. Nós não abrimos mão da santidade de Deus. Nós não abrimos mão para os jovens ficarem aí namorando. Nós não abrimos mão. Você não vai fazer tatuagem nunca, abençoado pela igreja. Individualmente, cada um pode fazer o que quiser. Se não quiser ir para o céu, o problema é deles. Mas no altar você não vai ouvir isso nunca. Cuidado com as interpretações pessoais desses últimos dias. Os homens estão tão amantes de si mesmos que eles estão abandonando as orientações, os conceitos de Deus e os conselhos de Deus para serem líderes dos seus próprios conselhos. Fica fácil demais, velho. Eu vou construir um Deus segundo o que eu quero. Exatamente, você serve uma imagem do seu ego, não a imagem do Deus vivo. As pessoas estão assim hoje, por isso que essa confusão, que é uma dos efeitos do pecado. Confusão. Confusão não é pecado, mas é um efeito do pecado. Você está confuso, você está perdido, não sabe o que faz. É o que tem aí hoje. Um monte de confusão dentro da casa de Deus. Por quê? Porque ao invés de ficar com a palavra simples, objetiva, a razão simples da palavra, querem argumentar, vamos aumentar. Eu penso assim, vamos conjecturar, vamos cuidar com as conjecturas. Elas são aceitas desde que você não fuja do princípio. Cuidado com as alegorias. Elas são aceitas desde que elas não contrariem os princípios de Deus. Os princípios de Deus são imutáveis e inegociáveis. Inegociável. Deus não negocia. Mas eu quero, o problema é seu. A consequência está aí. Todos nós aqui podemos pegar, se quisermos, um personagem da Bíblia e nos nivelar a ele no tempo atual. O que você está passando? É problema sentimental? Sansão também teve problema sentimental. E falou assim: no meu povo não tem uma mulher bonita ao meu nível. Vou lá fora procurar uma lá, que eu sei que as mulheres lá são a grama do vizinho mais verde, as mulheres lá são. Aí achou uma Dalila. Não é? Pega qualquer um que você quiser, qualquer um. Você vai achar um tempo seu. E você pode analisar e olhar para a palavra e saber qual foi a consequência que eles escolheram, pelas atitudes que eles tomaram. Aí cabe a você e a mim escolher se eu vou tomar a mesma atitude ou não. O desconhecimento da palavra não me exime da culpa. Quem faz direito aí fala, né? O desconhecimento da lei não te exime da culpabilidade. Ah, eu não sabia. É a lei da causa e do efeito, meu filho. Eu não sabia. Um bebê não sabe que se ele pular daqui vai rachar a testa no chão. Mas pulou daqui e vai rachar a testa no chão. A lei da gravidade, assim diz por Newton, ela não vai respeitar o que ele não sabia, não. O bebê é inocente, mas vai cair e vai rachar a testa no chão. Assim como você vai cair do cavalo e vai rachar a cara no chão. E Deus queira, pela misericórdia e pela graça, que você ainda seja salvo no final de tudo. Porque rachar a cara no chão é bom demais para nós, irmãos. A gente precisa ser rachado mesmo. Porque o orgulho nosso é forte. O achar que sabe, que dá conta. Irmãos, deixa de ser prepotente. Deus o Pai não te enviaria Jesus se você desse conta. Deus o Pai não te enviaria os anjos se você desse conta. Tem anjos para trabalhar para você, para suas orações, porque você não dá conta. Deus não criaria a interdependência, porque Ele disse que precisamos uns dos outros, porque você não dá conta.
Mas você insiste em saber o que quer dar conta. Você quer isso, você quer tentar, né? Um monte já tentaram e quebraram a cara. Do lado do rei Saul tinha um profeta. Era só consultar o profeta. Até que ele consultou. Samuel, o que devemos fazer? Saul, Deus mandou você ir lá. Deus vai te entregar os inimigos em sua mão. Mata todo mundo, do rei aos bebês de colo, animais e tudo. Aí Saul chega lá, mata tudo. Ele poupa as ovelhas, né? Ele quis dar uma de gente boa. Na minha cabeça, na minha lógica humana e na sua, já que sacrifício agrada a Deus, já que eles faziam um sacrifício, Deus mandava fogo do céu, já que eles faziam um sacrifício matando animal e Deus recebia um suave cheiro em suas narinas, vou poupar esses animais aqui e fazer um sacrifício para Deus, hein? Fazer um churrasco aqui em homenagem a Deus, a vitória que nós vamos ter, hein? Não é? Aí Samuel chega, fala: Saul, como é que foi a guerra lá? Foi bem, Samuel. Samuel, que barulho de ovelha é esse? Não, é porque a gente dá conta com as nossas explicações, irmãos. Deixa eu falar algo para você. Olha para a sua vida, olha para o seu coração. Quais os efeitos, quais ambientes que tem aí dentro hoje? Você está em paz? Você é uma pessoa determinada, firme? Ou você é uma pessoa confusa, desconectada com o mundo espiritual, desconectado com Deus, cheio de dúvidas, cheio de medos? É o que o pecado traz. E dos pecados mais sutis aos mais grotescos, dos mais assombrosos, que está na cara que é pecado, Gladys. Essas são as pedras maiores, né? As pedras maiores a gente pula. E as pequenas? As sutis. O pecado de Acã começou com a cobiça. Tiago diz que o pecado nasce na cobiça do nosso coração. E Saul cobiçou o lugar de Deus. Não, mas não foi isso que ele fez, não. Cobiçou o lugar de Deus. Sabe por que Deus, olha só, a Bíblia diz que Deus abomina a murmuração. Sabe você que chegou aqui sexta-feira murmurando? Você está dizendo para Deus: se fosse eu faria melhor. Saul também queria dar o jeitinho dele. Falou assim: não, só matar não, eu vou poupar as ovelhas aqui, vou fazer do meu jeito, vou fazer um sacrifício para Deus. Receber a ordem de Deus e eu não conseguir cumprir é uma coisa. Agora dar uma melhorada no que Deus falou é outra história. Pastores, dar uma melhorada no que Deus falou é tão grave que Deus fala lá em Apocalipse que quem acrescentar um tio ou uma vírgula no que está falado aqui, todos os flagelos de Apocalipse vai ser acrescentado na vida dele. Para você que está ensinando a palavra. Então, para de dar jeitinho. Quer dar jeitinho na música do mundo, na tatuagem, no sexo para os meninos ficar na sua igreja? Cuidado. Deus falou que não. Se cada um quiser fazer, arque com as suas consequências. Você não pode ser inconsequente por ser um líder. Você com o microfone na mão, você distorce e chega em lugares inimagináveis. Está gravado um negócio desse na internet. Já pensou se eu estou aqui liberando um monte de coisa? Igreja gay pode. A igreja gay pode. Não pode é o ato sexual homoafetivo. Deus ama os gays, mas o que eles praticam não. O pecado de homossexualismo continua pecado na Bíblia. Mas como que eu vou transformar, ou como que eu vou libertar um homossexual? Eu preciso amá-lo, eu preciso trazê-lo para perto de mim, eu preciso pregar para ele a verdade de Deus, eu preciso talvez ser sábio para chegar a ele e falar assim: olha, meu irmão, estão distorcendo Deus. Deus não tem que fazer favor para nós e nem aceitar o que essa terra está vivendo. Não é porque todo mundo está fazendo que Deus aceita.
Não é porque todo mundo está fazendo o errado que o errado virou certo. Aos olhos de Deus, é não, é não, é não. Mas o que eu vou fazer? Me arrepender. Se arrepender. Deixar o resto com Deus. Se nós nos arrependermos, há uma ação espiritual, há um portal que é aberto. De cura, de libertação, de quebra dos grilhões, das cadeias. Mas se eu não me arrepender, Deus continua sendo Deus. Deus é impedido pela palavra dele de agir. Porque foi Deus que disse que sem arrependimento não tem reino. Deus é poderoso, irmãos. Deus gostaria de salvar todo mundo? Claro. Foi para isso que ele morreu na cruz, para que todos fossem salvos. Mas por que então, Gladys, que todos não serão salvos? Porque as ações, as atitudes, as escolhas são pessoais e intransferíveis. Você pode transferir sua desculpa, mas há consequência e quem vai colher é você. O inferno é um lugar da ira de Deus contra todo pecado e desobediência. Não é para o ser humano. É só para desobediência. Pecado é um lugar da ira de Deus. Pedi para você abrir enquanto foi Isaías 59. Aleluia. Aleluia. Olha só. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Pode passar o 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O que nos separa de Deus é o pecado, irmãos. Nem altura, nem largura, nem principado, nem potestades, nem os poderes dessa terra, nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Mas os nossos pecados sim. Pecados encobertos, pecados não confessados. Uma das coisas que o pecado traz, um efeito, né, do pecado no homem, é a vergonha. É a vergonha. Adão teve vergonha da sua mulher. Somos muitas vezes constrangidos. Ficamos com medo de passar vergonha. Por isso mentimos, por isso damos um jeitinho, transferimos, argumentamos. Mecanismo de defesa da nossa alma. Transfere responsabilidade, justifica e explica. Nossa alma é mestre nisso. Pega uma pessoa e aperta ela para você ver. Ela vai te explicar direitinho porque ela pegou. E se ela explicar muito, ainda a argumentação dela é tão que ela consegue te convencer que você está errado. Tem pessoas assim ou não? Você já viu? Que no final você acaba falando, realmente tem razão. Tem um pouquinho de lógica. É esse espírito que está aqui nesse mundo hoje, do politicamente correto, de que uma pessoa que foi lá e matou, roubou, é um marginal, é uma vítima da sociedade. Olha que distorção, olha que inversão. Mas tem um pouquinho, faz sentido.
Nossa alma é, ó. Por isso que o ambiente dessa terra hoje não é governado pelo Senhor. O reino de Deus está aqui, ó, dentro do homem. O mundo jaz do príncipe desse mundo, disse Jesus, e vem aí. Ele está governando isso aí tudo. Porque é onde o ambiente perfeito para ele. Ambiente de sujeira, de mentira, de adultérios, de orgulho, falsidade, argumentações lógicas, filosofias. Filosofia nada mais é do que uma argumentação, né? Vamos filosofar aqui. Se bem que pecado pode não ser o pecado. Seja o seu sim, sim e o não, não. O que provém disso vem do maligno. Jesus falou com a boca dele. O que passa disso vem do maligno. Toda vez que a gente dá aquela maquiada, mas você se justifica diante do homem. Mas no mundo espiritual tem uma lei que você plantou, você vai colher. E o interessante disso é que colheita nem sempre ela é automática. Você pode estar bem hoje e repentinamente vem uma colheita de algo que você fez no passado, que você não se arrependeu. Tem um texto interessante, quer ver? Está lá no Novo Testamento, em Mateus. Deixa eu achar aqui. Mateus capítulo 5. Versículo 25. Diz assim: entra em acordo sem demora com o teu adversário. Quem que é o nosso adversário, irmãos? Na Bíblia. A palavra adversário, inimigo, foi o nome que Satanás ganhou quando ele se opôs à vontade de Deus, se opôs às ordenanças de Deus. Ele era um anjo. O latim, né, colocou o nome dele, trouxe a tradução de Lucifer, anjo de luz. Está lá em Isaías 14 e Ezequiel 28. Fala um pouco sobre esse anjo caído, que era um anjo, estava junto com Deus, próximo ao trono de Deus. E ele então deixa nascer no coração dele a iniquidade, porque ele começou a argumentar. Você vai ver lá no texto de Isaías 14, diz assim: na multidão do seu comércio nasceu a iniquidade no teu coração. O que é um comércio? Trocas, vendas. Ele começou a vender favores lá no céu. Ele falou assim: ó, você é o que aqui dentro, aqui, anjo? Você é o que? Terceiro lá na guarda do rei. Se você vier comigo, você vai ser o segundo. Vem comigo. Começou a comprar os anjos lá no céu. Bom, vamos montar uma rebelião contra Deus aqui. Nós vamos dar certo, vai que vai dar certo. Nós vamos vencer. Pode vir comigo. Ele conseguiu arrastar 1/3 dos céus com ele, na multidão do comércio dele, que nasceu, você vai ler lá nos textos, no coração dele. O pecado nasce aonde? Na cobiça dos nossos corações.
E aqui está mandando: acerta com o teu adversário enquanto você está a caminho. Quando está no caminho da ida para o céu aqui, Jesus é o caminho, amém? Então não sai do caminho não. Enquanto você está a caminho, para que o teu adversário não te entregues ao juiz. Quem que é o justo juiz? Deus. Todos nós vamos comparecer, como disse o pastor Fábio, né? Diante do tribunal. Então hoje é tempo de você acertar com o seu adversário. Enquanto nós estamos... Quem está no caminho da salvação aqui? Caminho da eternidade. Oh glória. Então acerta com ele enquanto você está ao caminho. Se livra dos grilhões dele. Porque na hora que chegar diante do trono da graça, diante do trono de Deus, você possa estar justificado pelo sangue de Jesus. Porque senão seu adversário vai ter algo para te entregar lá. Na hora do tribunal ele vai falar assim: opa, esse aí não pode não, esse aí é meu. Tem um filme legal assim, deixa eu indicar para vocês, chama O Final de Tudo. Assista lá para você ver, rapidinho, 45 minutos. 4 pessoas ao mesmo tempo. E vem um anjo, os anjos, e buscam essas 4 pessoas. E no meio do caminho da ida para o céu ali, como se os anjos viessem buscar eles aqui na terra, até para apresentar diante do tribunal de Deus, aparece um outro anjo bonito de luz. Aí a moça que tinha morrido fala assim: nossa, que luz linda. Aí o anjo fala com ele: arreda que é o cão. A Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz para enganar, se possível, os escolhidos. E aí ele começa a argumentar, fala: esses aí não vão não, vocês são tudo meu. O anjo começa a defender ele lá e tal. Vou contar para vocês, senão vocês não assistem. Só Deus, senão vou fazer um spoiler do filme, né? Um spoiler. Então nós estamos a caminho. O Final de Tudo é o nome do filme, está lá no YouTube. Filme maravilhoso, é um filme mais antigo, mas é muito bom a história dele. Acerta com o teu adversário no caminho. Porque na hora que a gente chegar diante do tribunal, quem nos justifica é o sangue de Jesus. Lá no livro de Miqueias, o Senhor Deus fala com o povo assim: entra comigo em contenda, lembra-me dos teus pecados. Eu não me lembrarei mais de nenhum dos teus pecados. Como se Deus jogasse no mar do esquecimento. Você já ouviu isso por aí, né? Isso é uma verdade. Ainda que meio alegórico, mas é uma verdade. Porque Deus diz que lançaria nas profundezas do mar os nossos pecados. Pecados esses arrependidos. Pecados esses confessados. Pecados esses lavados pelo sangue de Jesus. 2 ambientes de atuação do pecado: o ambiente espiritual e o natural. Não confunda as coisas. Deus não é obrigado a te livrar da consequência dos seus pecados, só porque você se arrependeu. Vou te dar um exemplo clássico aqui, ó, em cima desse versículo mesmo. Vamos trazer para o direito aqui, ó. O cara foi lá e foi preso. Foi lá, deduraram ele, testemunharam contra ele, as testemunhas viram. O juiz bateu o martelo, 20 anos. Aí ele está lá na cadeia, apanha, cerceado da sua liberdade, sofrendo, amigos o abandonam, né? Ninguém vai lá ver ele, e ele começa a se arrepender. O apóstolo Paulo diz que é a bondade de Deus que gera em nós o arrependimento. E a permissão dele estar na cadeia é bondade de Deus, porque senão não geraria arrependimento. E esse cara então se arrepende numa bela noite, chora, pede perdão a Deus. Ele está perdoado por Deus? Sim ou não? Se o arrependimento é genuíno, sim. Agora Deus é obrigado a tirar ele da cadeia? Consequência humana do pecado. Vai ficar ali mofando mais alguns dias, até que a lei dê liberdade provisória ou entrou em bom comportamento. Tem gente que acha que Deus é obrigado a fazer misericórdia de nós. Misericórdia é um ato da ação divina de Deus. E ele disse, quando ele rejeitou Saul: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia.
farei misericórdia a quem me aprouver fazer misericórdia. Que é não viver as consequências de todos os nossos pecados. E aí está cheio de crente que não, por não entender isso, quer sair da igreja porque alguma coisa deu errado. Quer sair da igreja porque o cara é chato, o cara é um pelinha, o cara ainda trata mal a esposa, é grosso, ignorante. A esposa falou, estou indo embora. Não, mas entreguei o coração para Jesus, não pode não. Vai mudar não para você ver. Vai matar essa velha natureza carnal, que só quer o eu no governo. Não sabe amar, não sabe respeitar. Aí Deus é obrigado a fazer. Não é não, viu? Vai não. E está sendo pregado tanto isso, né? Vem que Deus vai. Vai não. Vai não. Ele continua sendo Deus. O plano dele é eterno. E se fosse você, eu aguentava firme, porque importa que por muitas tribulações vos achegueis ao reino dos céus. Não é eu sou servo de Deus, vou passar tribulação. Não, história da carochinha para você. Vai ler Bíblia. Você vai ficar tão seguro na Bíblia. E vai dar graças, como disse o apóstolo Paulo, até em meio aos problemas. Em tudo dai graças, na tribulação, graças a Deus, porque eu sei que isso aqui vai passar, porque vai acabar, porque o meu sofrimento nessa terra é momentâneo e não se compara às leves tribulações dessa terra, não se compara ao peso de glória quando eu chegar aí. Vou fazer de tudo para eu chegar aí, Jesus. Vamos que vai dar certo. Vai dar certo, irmãos. A garantia de Deus. Somos mais que vencedores em Cristo. Ao ambiente aí. Em Cristo. Não é aqui nessa terra. Essa terra é problemática, cheia de consequências nossas, consequências, ações do governo, consequências da ação do seu chefe lá, o incompetente, o inconsequente lá que fez bobagem e quebrou a empresa, agora vai todo mundo ser mandado para a rua. Consequência. Não queira espiritualizar, não. Consequência. No Novo Testamento a gente tem Ananias, o cabeça da família. Foi lá, vendeu a propriedade por um valor. Quis mentir para o Espírito Santo. Morreu. Aí o juízo vem sobre a esposa também, que se submeteu ao governo do marido na coisa errada. Safira, é verdade que Ananias vendeu o negócio por tanto? Pedro perguntou. Ela foi. Está lá na porta os pés do que carregaram seu marido e vai levar você também. Pum, caiu dura também. Juízo. Você não é obrigado a seguir a mentira de ninguém, a seguir os enganos de ninguém. Jesus é a verdade, irmãos. Anda com Ele em simplicidade de coração, em humildade, e deixa Ele fazer o que Ele tem que fazer. Até na perda, dá graças, dá glória. Que o seu lugar não é nessa terra. E qualquer perda e qualquer dor, qualquer uma delas, não se compara ao que nós vamos herdar na eternidade. Paulo conseguiu ir lá e ver. Por isso que ele falou, rapaz, eu quero ficar aqui não. Não, ainda que eu ficar aqui é Cristo, vai morrer é lucro. Ser bobo lá em cima que estava esperando. Vale a pena. Ficar aqui apanhando, vou voltar lá. Aquele povo que me bateu, que me apedrejou, que eu fiquei quase morto. Eu vou voltar lá e pregar para eles de novo. Porque vale a pena. Vale a pena, porque eu tenho que cumprir com Deus aquilo que Ele me confiou. Vale a pena, porque daqui a pouco essas leves e momentâneas tribulações estão passando. Feche seus olhos. Oh Espírito Santo, o Senhor é aquele que fala onde o homem não fala. O Senhor é aquele que vê onde o homem não vê. Esteja atuando agora, Senhor. Que o poder do sangue de Jesus seja liberado nesta tarde sobre a vida desses homens e dessas mulheres.
Quebrando, Deus, todo o argumento. Quebrando, Deus, todo o mecanismo de defesa nossa. Nós não viemos aqui para nos justificar. Nós viemos aqui para ser justificados pelo Teu sangue. Então faz isso, Espírito Santo. Faz isso, Senhor Jesus. Passa com Teu sangue agora. Fala com Ele agora. O Espírito Santo está me falando. Kamananda canto te abraxe barananda yeraso. Choreda manando corie de caraço. Ei, que Ele te lembrou de algumas coisas que estavam esquecidas, que você jogou debaixo do tapete, que você deixou ou fingiu se deixar no passado. Oh, uma rebelião, irmãos. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. O Senhor abomina. E é por isso que Ele rejeitou Saul. Ele rejeitou Saul para que não fosse mais rei. O pior de todas as consequências, a pior de todas as consequências que nós podemos viver, irmãos, pelo nosso pecado, é perder a presença de Deus. Aquilo que o pecado nos que é para fugir de Deus, fugir da presença, é o que nós estamos clamando hoje, Senhor, porque a Tua presença nos constrange, o Teu amor nos constrange, a Tua presença nos santifica, a Tua glória transforma, a Tua glória, Deus, quando ela enche esse ambiente, enche os nossos corações, transforma o coração de pedra em carne. O Senhor quebra os nossos argumentos, o Senhor quebra as nossas justificativas. É isso que estamos querendo aqui nessa tarde. Vem com Tuas mãos de profeta. E coloca o Teu dedo sobre a nossa face, como o profeta Natan, para mostrar aonde temos errado contra Ti.